No livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Eita Deus de poder, eita Deus de poder, aleluias. Atos 16, versículo 31 nos diz o seguinte nessa noite: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Já senta glorificando também, irmão. Amém? Fique à vontade na presença do Senhor. Como é bom estar aqui com vocês. Nós estamos, no mês de campanha, mês de vitória, mês de celebração, mês de adoração. E o Senhor se alegra quando a sua igreja se posiciona. O inferno estremece porque ele não resiste à presença de Deus. Família, irmãos, todos que aqui estão têm uma família, amém? E família é algo interessante, não tem uma forma, cada um tem o seu jeito, cada lugar é de um jeito, cada lugar é de outro jeito, e assim é o nosso Deus. E quem criou a família? O próprio Deus. A família é a base para construir a nossa história. Quando eu estava meditando durante a semana e concluindo hoje, eu lembrei quando meu pai me deu a minha primeira bicicleta. E a primeira bicicleta ninguém esquece. Você lembra da sua primeira bicicleta? E do seu primeiro tombo, então, irmãos, ninguém esquece. Depois que tira a rodinha, você vai tentar se aventurar e o chão está logo ali. A família, ela é a base para a gente construir a nossa história. Você tem a sua história, você começa ali a vivenciar no álbum e você começa a ver as recordações. Quando você casou, o nascimento do seu filho, o nascimento da sua filha, não é assim? Quando nasceu o primeiro dente, quando teve a primeira febre, ou quando caiu o seu primeiro dente. São histórias, são relacionamentos, são algo que fica marcado no nosso coração. E nessa noite eu quero falar com vocês a respeito da salvação para a sua família. A salvação, irmãos. Deus tem falado grandiosamente no meu coração. No texto que nós lemos, diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Você crê? Esse é o ponto crucial. Você precisa crer. E nós estamos aqui porque nós acreditamos. Senhor, a tua família está aqui, Jesus. Eles são reunidos aqui neste lugar. E o Senhor tem ouvido a oração deste lugar. Aleluias. Glória a Deus. Se nós voltarmos um pouquinho, lendo o livro de Atos, capítulo 16, nós vamos ver que Paulo e Silas, eles começam a fazer ali a sua segunda viagem missionária, e eles começam a passar ali por algumas cidades, e ali ele conhece Timóteo, um jovem discípulo que também estava iniciando o seu ministério, e eles vão, o evangelho vai avançando, vão conhecendo novas pessoas, e de repente diz a palavra de Deus que eles tinham interesse em pregar na Ásia, só que o Espírito do Senhor falou: não, na Ásia vocês não vão. Então eles desejaram pregar em outro lugar, também o Espírito de Deus falou assim: não, ali vocês também não vão. E diz a palavra de Deus no texto, estou resumindo, irmãos, porque o nosso tempo é curto, né, pastor? Resumindo a história, aí diz a palavra de Deus no livro de Atos, depois vocês acompanham aí, que Paulo teve o quê? Uma visão. E quando Paulo teve uma visão dizendo, um varão chegou diante dele e falou assim: olha, vão para a Macedônia, porque nós estamos precisando do quê? De ajuda. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. E Paulo, ele é muito obediente à voz do Senhor. Assim, nós também devemos ser obedientes o quê? À voz do Senhor Jesus.
Louvado seja Deus. Então Paulo continua ali a sua jornada. E quando Paulo chega até a Macedônia, ali ele conhece Lídia, que vendia purpurina, não é isso? E ali Paulo começa a pregar para elas, e ali então elas começam a ouvir, ter o entendimento, e diz a palavra de Deus que o Senhor abre os seus olhos, o seu coração, e elas entendem a palavra de Deus, e elas são batizadas. Olha o Senhor salvando aí mais uma casa, olha o Senhor salvando mais uma família, aleluia. E o evangelho do Senhor vai seguindo, irmãos. Então aqueles homens tinham o costume de todos os dias pela manhã ir orar, né, na cidade. Então ali ficava um grupo de pessoas reunido em volta deles. E diz a palavra de Deus, em um certo dia, saiu uma mulher, uma jovem, que tinha o espírito do quê? Adivinhação. Então onde aqueles homens passavam, eles pregavam e elas falavam assim: ali vão o servo do Deus Altíssimo. E isso foi por alguns dias. Então Paulo se perturbou com aquilo, foi até aquela jovem, repreendeu aquele espírito, o espírito caiu por terra em nome de Jesus, e eles continuaram. Só que aquele povo daquela cidade, os seus senhores, ficaram nervosos com eles, porque o seu lucro, aonde eles conseguiam através daquela mulher, perderam. Aí, irmãos, eles foram até os seus magistrados, fizeram ali uma reunião na praça pública, colocaram aqueles 2 homens de Deus que estavam pregando o evangelho, salvando vidas, salvando famílias, e ali eles foram presos, açoitados e jogaram aonde? Na prisão. Vai acompanhando. Deixa Deus aí falar com você. Se você sentir a vontade de glorificar ao Senhor, você glorifica. Você levanta a sua mão, começa a interceder pela sua família, porque Deus tem um propósito, e o propósito de Deus é perfeito, é salvar vidas, salvar famílias, para a glória de Deus. Aleluias, aleluias, glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que eles foram lançados na prisão. E a palavra de Deus relata para nós no livro de Atos que por volta, aproximadamente antes da meia-noite, o que aconteceu? Um grande terremoto. E ali abalou os alicerces daquela prisão. E os portões foram quebrados, foram derrubados em nome de Jesus. Como tem sido aí a sua jornada? Tem momentos difíceis, não tem? Que família às vezes é um pouco complicado, irmãos. Tem dia que a minha esposa está bem, tem dia que ela não está. Tem dia que eu estou bem, tem dia... e assim vai. Eu olho para o Vitor não me dá nem bom dia, aí pastor, vigia. E assim a gente continua na jornada. Então, irmãos, de repente o Senhor envia um anjo ali. Vocês conhecem a história. E aonde eu quero chegar? O carcereiro, ele estava o quê? Dormindo. Olha só, ele estava sossegado. Então, quando ele ouviu, acordou, ficou assustado, as cadeias tinham sido caídas, imaginando ele que os presos foram embora. Aí Paulo grita lá da prisão, olha, e ele tentou tirar a sua própria vida, e Paulo disse o seguinte para ele, olha, não faça isso, porque todos estão aqui. Todos estão aqui, irmãos, isso é coisa de Deus, não é? Porque imagine, quem está preso não vai embora? É o primeiro a dar o pé, mas eles ficaram ali, não entendendo muito o que tinha acontecido, mas aqueles homens entenderam, aqueles homens sabiam, e você sabe o Deus que você serve, não é por acaso que nós estamos fazendo aqui essa campanha, irmãos, você sabe porque você está aqui, porque você ama a Deus, você ama a sua família, aleluia. Deus está contemplando as suas lágrimas, Deus está contemplando a sua oração, aleluia. Deus está contemplando, irmãos, a cada momento que nós estamos passando aqui diante do Senhor. Oh, glórias a Deus. Senhor. Aí aquele homem chega diante dele, pega uma luz e vai ali.
E diz o texto, fala, o que eu preciso fazer para ser salvo? Chegamos, irmãos. O que eu preciso fazer para ser salvo? Se Paulo e Silas fossem homens oportunistas, eles estavam presos, imagine comigo, às vezes eu gosto de viajar um pouquinho, irmãos. Me dá um trocadinho aí, libera todo mundo e fica tudo certo. Não. Aí ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, aleluia! Irmãos, Deus já pagou, Deus já fez o sacrifício por nós, então ele está dizendo o seguinte, são somente creia. Por que duvidas? Por que está duvidando do meu agir? O Senhor sabe a forma e o momento certo que Ele tem que trabalhar. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Cante. Cante diante da minha presença. Oh, glória. Isso, irmão, é o contexto daquilo que eu li para vocês. Vocês conhecem a história. Se eu perguntar aqui para vocês, quem quer que sua família seja salva? Claro, todos nós iremos levantar a nossa mão. Quem não quer, né? Só que tem uma condição, irmãos. Nós precisamos crer em Jesus. Igreja, nós precisamos entender que homem de Deus precisa influenciar a sua família a buscar a presença de Deus. A mulher de Deus, ela precisa influenciar a sua família, a sua casa, em buscar a presença de Deus, aleluia. Como é bom estar na presença de Deus, não é? Como é bom glorificar ao Senhor, como é bom passar aqui esses momentos diante do Senhor. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Ter a certeza e a convicção que o nosso Deus pode todas as coisas. Igreja do Senhor, aprendemos aqui uma coisa: ou nós influenciamos, ou seremos o quê? Influenciados. O que tem mais acontecido aí? Família tem transferido a responsabilidade para outras pessoas, os pais principalmente. Na professora, no professor, na televisão, em todos os outros aspectos. Só que a responsabilidade o Senhor entregou a você, o Senhor entregou a mim. Então administre a tua casa. Administre a tua casa, aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos, cumpra, porque o Senhor é fiel, louvado seja Deus. Declare comigo nesta noite em nome de Jesus, assim ó, eu nasci para influenciar os meus. Só foi um ensaio, amém, pastor? Agora, eu nasci, irmãos, para influenciar os meus, amém? Eu nasci para influenciar os meus, glória a Deus, aleluia! Louvado seja o Senhor. No livro de Romanos, um texto conhecido, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: porque eu não me envergonho do quê? Crente que envergonha do evangelho não é crente, né, irmão? Está no lugar errado. Eu não me envergonho do evangelho, porque o poder de Deus, por quê? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Nós não estamos falando de salvação na família? Então é o evangelho salva, o evangelho ele edifica, o evangelho ele restaura em nome de Jesus. Ah, Senhor, toma essa posição com Deus, irmãos. Deus te escolheu para você influenciar aí a sua família. E nós, como servos de Deus, nós temos o quê? A responsabilidade. É aqui que mora o perigo, né? Ninguém quer ter o quê? Responsabilidade. É mais fácil jogar para o outro, né? Lá em casa, irmãos, a minha esposa falou assim, ó, você não fala nada de mim. Aí eu diz um de mineiro, né? Uai. Uá. Lá em Minas Mineiro fala assim, uá. Se eu não falar de você, eu vou falar de quem? Tem que falar de você, minha linda. Seguindo. E aí,
Às vezes, sabe a história de vai buscar o pãozinho? Quem vai? Ninguém quer ir, irmãos. Pastor, só sobra para mim. Eu tenho que subir uma escada, irmão, que não é fácil, viu? E eu tô abaixo do peso, né? Então tá tudo certo, vamos lá. E dá um trabalho danado, mas a gente faz. Então o ser humano, ele tem isso, ele gosta do quê? De transferir a quê? A responsabilidade. Mas a palavra de Deus para nós diz o seguinte, no livro de 1ª carta ao Timóteo, Paulo dizendo, mas se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente dos seus da sua família, negou a sua fé e é pior do que o infiel. É muito forte essa palavra. Eu falei, Senhor, eu tenho que falar isso? Ele falou, tem. Deus é bom. Timóteo capítulo 5, versículo 18, mas se alguém não tem cuidado com os seus, é pior do que o infiel. Deus está nos comparando que nós, aqueles que não cuidam da sua família, que é pior que uma pessoa infiel. E você não quer isso para a sua vida. Eu não quero isso para a minha vida. Então tome a responsabilidade que Deus colocou em suas mãos. E continua. E continua, irmãos. Não olha para trás. O evangelho ele tem que avançar. O evangelho ele avança. O evangelho não podemos ficar olhando para o passado, aquilo que nós perdemos, mas você tem que olhar para frente. Louvado seja Deus. Aí você deve pensar, pastor, você não sabe o que eu passo na minha casa. Eu falei, família é um pouco complicado. Seres humanos, certamente eu não sei, irmãos. Mas eu acredito no Deus que eu sirvo. E o Deus que eu sirvo, Ele pode todas as coisas. E nessa noite você vai entregar, você vai se derramar diante da presença do Senhor, amém? Porque quando Paulo e Silas foram presos, lançados na prisão, eles tinham todo motivo para reclamar, não tinha? Ah, Senhor, eu vim pregar o teu evangelho, eu vim fazer a tua vontade, olha onde eu vim parar. Mas eles tinham a certeza que eles estavam fazendo algo para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Então assim nós também precisamos fazer. Eu sei que não é fácil, irmãos, mas precisamos continuar, porque Deus é fiel e a sua palavra é o projeto de Deus, que é a sua família. Que é a sua família. Louvado seja Deus. Deus tem, no decorrer dos anos, nos surpreendido, irmãos. E eu quero dizer com todas as palavras, com toda a convicção, vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena servir a esse Deus, por mais que a circunstância diz que você não vai conseguir, que você não vai alcançar os seus, mas a palavra diz, olha, tenha fé, tão somente creia, aleluia, tão somente creia. E hoje, irmãos, a minha família está aqui, reunida, aleluia. Eu ouvi ontem, pastor, o senhor dizendo, traga a sua família, pastor Tiago, então, como servo obediente ao seu pastor, eu falei, vem cá, gente, tem que ir todo mundo hoje, não vai faltar ninguém, a não ser que o Uber não fosse pegar, né, mas a gente ia dar um jeito. Louvado seja o Senhor. Já finalizando, irmãos, que o nosso tempo está acabando. Você que é um bom leitor da palavra de Deus, no livro de Gênesis vai falar que Deus diz o seguinte a Noé, a respeito de família: entra tu e tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Quantos justos temos aqui nessa noite? Você tem aí a coragem e a liberdade de levantar a sua mão, irmão. Eu estou sendo justo diante do Senhor. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo. É para envergonhar mesmo o nosso adversário. É para colocar que ele caia por terra. Eu repreendo. Feche as brechas. Não deixe o inimigo governar a sua casa. Você é o governador da sua casa, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glórias ao Senhor. A história você conhece, irmãos. Aconteceu lá o dilúvio.
Então Deus viu que Noé era justo, e Noé conseguiu entrar na arca junto com a sua família, e o maior presente que Noé recebeu foi a salvação da sua família. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu acredito que você saiu na sua casa com um propósito, assim como eu também tenho o meu propósito. Enquanto o grupo se prepara, você acha que foi fácil para Noé construir ali aquela arca, irmão? Quanto tempo mesmo ele ficou construindo? Quanto tempo? Mais de 100 anos? 100 anos? É tempo ou não é? E quanto tempo nós estamos caminhando com Jesus? Nós temos os nossos altos, temos os nossos baixos, né, pastor? E o pastor não pode desanimar não, irmãos. O pastor falou assim, não pense que o pastor é o super-homem. Eu falei, ixi Maria. Hã? E agora? Mas sabe o que nos sustenta aqui? É a presença de Deus. É o Espírito Santo do Senhor que tem sustentado a tua igreja, pastor. Tem colocado a responsabilidade em tuas mãos e o Senhor se alegra. O Senhor tem se alegrado da sua igreja, aleluia. O Senhor tem se alegrado, irmãos. E quando nós estamos bem na nossa casa, na igreja você vai bem também. Quando você está bem na sua casa, o seu relacionamento, ali, irmão, você consegue adorar ao Senhor livremente, nada te prende. Então você hoje, nessa noite, é livre para adorar ao Senhor. Vamos sair daqui nesta noite dizendo, Senhor, toma conta da minha família, toma conta da minha casa, toma conta da tua igreja, Senhor. A minha família, fala comigo, a minha família, eu não abro mão. Isso foi só para quê? Agora para chegar lá na glória. Você que tem fé, irmão, você vai falar mais alto. A minha família, eu não abro mão. Aleluia, aplauda ao Senhor. E Josué diz, aplauda ao Senhor, aplauda, aplauda. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus tem um plano de salvação. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade.